Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim aqui mais uma vez para agradecer, né, pelas visualizações que a gente teve no vídeo que eu gravei da ansiedade e no Instagram. Teve algumas perguntinhas, fiz uma caixinha de perguntas. Se você não me segue lá no Instagram, vai lá, @tia da tapioca, que vocês vão ver lá altas fotos da Praia do Coqueirinho, do meu trabalho lá com as tapioca, os passeios de quadriciclo que tem lá, passeio de helicóptero. Vocês vão adorar, vão conhecer lá a Praia do Coqueirinho, recomendo bastante. A gastronomia de lá, ó, o carro-chefe é maravilhoso. Então vamos lá, né? Vou fazer uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vou responder, né, as perguntinhas que deixaram lá. Sim, e você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Tem esse sininho aí, ativa o sininho aí pra receber notificações. Dá aquele like, ajuda aí a Tia da Tapioca. Compartilha esse vídeo aqui, vou lhe agradecer muito. Agora vamos lá, vamos para as perguntas e vamos tentar responder, né? Porque tem cada pergunta, gente. Para o vídeo não ficar longo, eu selecionei umas 6 perguntinhas que eu acho que vai dar tempo responder para vocês. Deixa eu já procurar aqui, né? Na verdade. Bom, a primeira pergunta é assim: por que você fez esse vídeo da ansiedade? Você passa por isso? Você já sentiu esses sintomas? Porque me vi em você falando sobre esses sintomas, tudo que você falou, eu sinto e conheço outras pessoas que sentem. Eu queria que você explicasse melhor sobre isso, se você passa por isso ou já passou. Bom, obrigado pela sua participação. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, gente. Bom, primeiramente, obrigado pela sua participação. Amo responder por perguntas, falar como você me conhece é comigo mesmo. Então, vamos lá. Bom, gente, quem já me conhece, né, os pessoal mais íntimos, sabe que eu passo da depressão, a síndrome do pânico. E falar sobre isso, gente, me ajuda a me reconhecer, tipo assim, botar pra fora o que a gente sente, né? Que eu digo, sempre é bom a gente extravasar, não vale nada pra si, não. Claro que tem coisa que a gente não vai contar, né, pra todo mundo, mas tem coisa que a gente releva. Então, gente, eu passo por essa síndrome do pânico e da depressão já faz 10 anos. Vocês acreditam? 10 anos. Aí, na minha primeira crise, gente, por isso que eu falo que a primeira crise é muito difícil mesmo. Porque você para, tudo na sua vida para totalmente, sua casa, seu trabalho. Você, quando tem a crise do pânico ou a crise da depressão, você acha que acabou, que vai morrer, vamos dizer assim. Mas você não morre, não. Tô aqui, ó euzinho aqui. Não morre. Você sente o coração disparado, você sente que vai morrer, vai faltar oxigênio na sua cabeça, falta tudo em você. Mas não se preocupe, vai passar. Mantenha calma, relaxa, que vai passar. Que vai passar. Dá cara, licença aí, viu, gente? Pronto, vamos continuando. Aí vai passar, né? Tô dizendo a você, a primeira crise é insuportável. Você acha que vai morrer de um ataque cardíaco, tá faltando oxigênio na sua cabeça, você vai enlouquecer, você vai pirar. Então, gente, na primeira crise que eu tive, eu tava na feira do supermercado, acredita? Já tinha feito as compras, então tive que deixar tudo lá. Saí, eu e meu marido saímos correndo pra casa pra procurar um médico, pegar número de consultório, ligar pra médico, ligar pra isso, ligar pra aquilo, e outra, eu só queria estar perto da minha família. Porque eu achava que eu ia morrer naquele instante. Eu achava que ali era o fim. Vamos dizer, era o fim. Porque tudo eu sentia. A única coisa que eu não sentia era meu corpo. Porque dava aquela formigamento, aquela dormência. Quando, gente, eu cheguei em casa, me senti segura. Os sintomas já foram baixando. Porque o meu sintoma leva mais ou menos, o pico é até 5 minutos. 5 minutos é os terrores, são 5 minutos, passam uma eternidade. Então, gente, foi triste. É por isso que eu digo, quando der a primeira crise em você, procura ajuda e tenta identificar se é ansiedade, se é alguma outra coisa, né? Que às vezes, gente, quando a crise de ansiedade bate, não é os sintomas em si que nos afetam. É o medo, o pavor do medo, pelo aquilo que você está sentindo, pelo aquilo que você não sabe por que está sentindo. Entendeu? Na verdade, eu digo assim, que a ansiedade, só quem sente, só quem sabe o que é quem sente. Porque é por isso que eu falo assim, gente, na brincadeira tudinho, porque é uma coisa, um terror. Aí quando passa, você se pergunta assim, nossa, eu tava boazinha. Você vai pro médico, chega lá no médico, o médico diz, não foi isso não. Você só teve só um sintoma de ansiedade, um pico de ansiedade. Você teve um transtornozinho do pânico, mas você vai se acalmar. Aí você olha para quem está do seu lado, né, pro acompanhante,
olha pro médico e diz assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Foi isso mesmo que aconteceu comigo. Então, por isso que eu digo a você, na primeira crise de ansiedade, tente relaxar, tente manter a calma, respire fundo. Como eu tenho uma colega enfermeira, né? Porque a gente, quando procura muito no hospital dessas crises, a gente pega muito amizade. Aí diz assim, ó, cheira a florzinha e assopra a velhinha. É isso que a gente faz. A gente respira e solta o arzinho aos pouquinhos. É difícil, gente, mas a gente tem que, primeiro de tudo, ter muita fé em Deus. Tô falando isso na brincadeira, mas a gente tem que ter muita fé em Deus, que a ansiedade é triste. Eu digo assim que a minha vida, gente, eu falo com toda certeza assim, a minha vida há 10 anos atrás era uma, há 10 anos pra cá era outra, depois da ansiedade. Mas a gente aprende a controlar, viu? Você que fez a pergunta aí, se preocupa não, que você vai passar por isso, vai vencer se Deus quiser. E lembrando sempre, você não está só não, não está só. Deixa eu ir para outra pergunta lá, que você já me conhece, já fala demais. Vamos ver a outra pergunta. Como é que você lida com a ansiedade no seu trabalho? Não lido. Eu vou empurrando com a barriga. Quando deu a primeira crise, gente, eu trabalho na área de hotelaria. Minha vida todinha foi na cozinha, na área de hotelaria. Quando me deu a primeira crise, eu estava na fila do supermercado, que foi pela manhã, e eu ia trabalhar à tarde. Quem disse que eu fui trabalhar achando que ia morrer? Fui nada, fui não. Aí fui pro médico, fiz os exames, deu tudo bem. O médico constatou que tinha sido só apenas uma crise de ansiedade. Ele disse assim que tinha certeza que já tinha acontecido outras crises, mas não forte como essa que eu tive, né? Só que quando a gente que é mãe, que trabalha, que tem essa rotina, a gente às vezes passa por uma coisa que a gente, vamos dizer assim, quando é fraco, a gente passa despercebido, né? A gente diz, não, tive aquele medo, mas passou. Tive isso, aquele problema que eu passei, passou. Mas não, gente, não é isso que eu digo a você. Tem aquele problema, aqueles sintomas, procure ajuda. Procure logo ajuda, porque de um pouquinho se torna um pocão e depois, né, você tá assim, você se prende muito. A ansiedade, na verdade, se prende muito. A gente se prende muito a esses sintomas. A gente tem aquele medo, né? Sim, voltando ao assunto. Tava na fila do supermercado, tive essa crise, fui pro hospital. Não fui trabalhar no mesmo dia. Quando foi no outro dia que eu ia trabalhar, isso eu fui pro médico, né, porque atestado daquele dia, que passei mal tudinho. No outro dia, levei meu atestado lá para a empresa. Quando comecei a trabalhar, lá vai, aí veio aqueles sintomas, que eu acho que é um dos piores sintomas que tem. É o medo de sentir medo. Então, gente, ali eu comecei a passar mal de novo. Só pelo fato da ansiedade estar um pico alto. E o que aconteceu? Eu tive medo, me senti medo, aí fiquei pensando no meu coordenador, fiquei pensando o que ele ia pensar. Fiquei pensando que minha área é na cozinha, sabe, gente? Trabalho como cozinheiro. Então, eu fiquei pensando assim, eu digo, nossa, vou atrasar os pedidos. Minha equipe vai se atrasar por causa de mim. E o que eu tô fazendo aqui? Vou atrasar todo mundo. O que foi que eu fiz? Fui no meu coordenador, falei que eu não estava muito bem e fui para casa, fui embora. Então, gente, vou dizer a vocês que essa atitude não é o certo. Claro que a gente não vai trabalhar doente, quando a gente está se sentindo mal, a gente não trabalha, né? Mas a minha atitude de eu não enfrentar o medo que eu estava passando, porque um dia antes eu tinha ido para o médico, tinha feito aquela bateria de exames e tinha constatado que eu não tinha nada, que foi apenas uma crise de ansiedade, eu poderia naquele dia ter tentado controlar. Só que eu não controlei, eu deixei o medo me dominar. Então, pelo fato de eu estar ali, pelo fato de eu sentir medo do medo, eu fui embora. Abandonei meu trabalho. Aí o que aconteceu? Voltei, fui pra casa. Cheguei em casa, tudo bem. Fui pra cama, deitei, tudo e fiquei. Depois você fica pensando. Quando passou o medo, que você se sentiu segura, eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Né? Saí do meu trabalho, fui trabalhar, não consegui, voltei pra casa, tô boa, tô bem. Aí vem o sintoma da culpa. Você se sente fraca. Apesar que você tá me assistindo agora, você não é fraca, viu? Que ninguém pega problema com a mão. Mas eu, naquele momento, se eu tivesse alguém pra me dizer isso, eu teria enfrentado de outro jeito. Só que no momento, gente, que eu passei por isso, eu senti vergonha. Vergonha e me travei, tá entendendo?
eu me travei, eu não falava do meu problema para todo mundo, nem para quem estava, nem para meu marido eu conversava, porque eu tinha vergonha. Vergonha porque eu tinha ido pro médico e não tinha dado nada. E eu ia pro médico ver o que de novo. Tá entendendo? Então, meu trabalho foi esse. Aí me prejudicou bastante. Aí tive uma crise, aí colocava atestado, aí ia trabalhava uma semana, depois começava de novo. Porque quando eu tive a primeira crise, eu não comecei a tomar medicação. Eu fui pro médico, né? Disse que eu estava boa, não precisava de medicação. Não procurei um médico, não procurei um atendimento adequado para me tratar. E como o médico disse que estava boa, eu achei que eu não precisava de remédio. Aí o que aconteceu? Ia trabalhar, voltava. Ia trabalhar, voltava. E isso me prejudicou. Aí então, lá veio o carro do senhor, deixa eu passar. Aí então, procurei, depois de ter passado mais uns tempos afastada do trabalho, procurei um médico. E ele me receitou a medicação adequada. Comecei a tomar medicação, comecei a me tratar e estou até hoje. Então, gente, é isso que eu digo a você. Não tenha vergonha, que doença a gente não pega com a mão. E o meu trabalho atrapalhou sim, respondendo a pergunta dela, né? Eu até perdi o foco. Falo demais. O meu trabalho, a crise ansiedade, atrapalhou sim no começo, por eu não entender, por eu não estar tomando a medicação adequada, por eu ter vergonha e por eu sentir o medo de sentir medo. Tá entendendo? Então você que está me assistindo agora, teve a primeira crise de ansiedade, corre pro médico. For constatada a primeira crise de ansiedade, toma a medicação certinha, se cuide, porque a ansiedade, a síndrome do pânico, são doenças terríveis, são doenças silenciosas, que, vamos dizer assim, ninguém acredita em você porque ninguém tá vendo nada em você. Você tá bem. Então, fica a dica aí, viu? Deixa eu ir para a próxima pergunta, senão o vídeo vai ficar longo demais. Deixa eu ver aqui. Como era a sua vida antes da ansiedade? Como era? Você já trabalhava? Cadê, gente? Como era a sua vida antes da ansiedade? Você já trabalhava ou você começou a trabalhar, você já tinha ansiedade? Bom, gente, minha vida, como eu disse a vocês, minha vida era normal. Não tinha ansiedade, não tinha crise do pânico, não tinha nada, trabalhava normal. Era por isso que eu tinha essa rotina muito corrida. Porque quem trabalha na cozinha sabe que a gente não acorda, dorme para trabalhar, acorda para trabalhar. Essa é a vida de cozinheiro. E não, nem só de cozinheiro, né? Quem trabalha fora sempre tem essa rotina louca. E a minha vida, gente, era normal. Eu me digo assim que eu sou uma Gláucia antes dos 10 anos, antes do problema da ansiedade, e depois da ansiedade sou outra, totalmente diferente. Mas temos que ter muita fé em Deus, que tudo passa. Eu digo assim que tudo passa. Hoje em dia, eu encaro a ansiedade como um problema, vamos dizer assim, normal. É difícil, é. Então, eu tinha uma vida antes, porque eu não precisava tomar medicação, eu não tinha esses medos, eu não tinha essas crises de pânico. Então você se sente normal, você pode ir na padaria, antes eu ia na padaria, antes eu ia no shopping sozinha, e hoje em dia é mais curto, vamos dizer assim. Se eu for sozinha, eu volto rápido. Se eu for, vamos dizer assim, no mercado, tem que ser coisa rápida, tá entendendo? Então é tipo assim, é 2 graus, é 10 e antes dos 10, depois dos 10, entendeu? Então, gente, respondendo as perguntas, agradecendo a você que comentou lá no Instagram, fez essas perguntinhas. E se você quiser saber mais, vai lá no Instagram, ou se não, comenta esse vídeo aí, que eu vou responder a vocês todas. Sim, e tô devendo ainda um vídeo sobre o tour da minha casa, que eu postei também um vídeo lá, e as meninas querem ver como é a casa da tia da Tapioca, vocês acreditam? Mas, deixa eu ter um tempinho, né, gente? Deixa eu ter um tempinho que eu vou gravar um vídeo bem direitinho, que elas perguntaram várias perguntinhas e eu vou responder todas no próximo vídeo. Então, fiquem com Deus. E lembrando sempre, você não está sozinha não, viu? Não bota na sua cabeça que você está sozinha não, que você não está sozinha. Fiquem com Deus. Curta esse vídeo, comente bastante. Quiser fazer pergunta, quiser criticar, quiser elogiar, fiquem à vontade. Tá certo, gente? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Deixa aquele like e até a próxima.